Fala pessoal, estamos aqui em mais uma gravação do podcast Clínica em Foco e dessa vez temos a satisfação de receber aqui Camila Pereira, empreendedora da marca Uniconsórcios, não é isso, Camila? Exatamente. Que vai fazer parte aqui do nosso podcast, então eu queria que ela se apresentasse aí nesse A honra é minha, momento. né, fazer parte aqui do seu podcast. Agradeço primeiro pelo convite e falar de mulheres, falar do empreendedorismo feminino, para mim, é algo que eu sempre trago nos meus eventos, nas minhas palestras, porque a mulher lá no mercado financeiro, que é o mercado que eu trabalho, é muito desafiador, vou falar assim a palavra, né? E foi algo que eu venho fortalecendo bastante, trazer uma nova imagem da mulher no mercado financeiro, no empreendedorismo. E quanto mais eu vou expandindo essa ideia, essa imagem, esse conhecimento, para mim é melhor. Então, agradeço pelo convite. Pronto, perfeito, Camila. Então, pegando esse gancho aí do que você falou, relacionado à dificuldade que ainda existe, né, na cultura brasileira, essa dificuldade da mulher ser ingressada no mercado de trabalho e principalmente com relação ao processo de liderança, processo de empreendedorismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você enxerga e vive no dia a dia no processo de liderança em sua empresa. No processo de liderança, eu acho que vem mais a questão do posicionamento. Hoje, para mim, é algo que eu já venho trabalhando muito, a questão do posicionamento. Então, eu me posiciono de uma forma que eu não aceito mais que a minha imagem, ela fique atrelada a uma mulher frágil. Então, eu acho que vem mais do posicionamento. Mas, até você chegar a esse momento, a gente passa por muitas situações. Porque eu entrei hoje no mercado que é um mercado predominantemente masculino, Sim. que é o consórcio, que é o mercado financeiro. Quando você hoje vai procurar um assessor de finanças, geralmente procura um homem. Quando você vai procurar alguma coisa para comprar, você procura um homem, porque na mente vem que o homem conhece mais de finanças, né, dessa área do que a mulher. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu tive esse impacto no início, porque era eu de mulher numa reunião cheia de homens, via mais vendedores homens do que mulheres. Então, eu criei uma barreira assim, no início muito grande. E pensando como é que eu vou me posicionar para que não me veja realmente como alguém inferior. Porque se eu me posicionasse também dessa forma, o mercado ia me engolir. Exatamente. Então, eu tive que realmente me posicionar de um formato diferente. E aí, nesse sentido, quando eu montei minha equipe, meio que meus liderados, as pessoas que trabalham comigo, já viam essa imagem em mim, de uma pessoa que se posiciona. Então, as pessoas que trabalham com você é o exemplo da sua liderança, né? Então, eu hoje tenho uma conexão muito grande com as pessoas que trabalham comigo, justamente pelo posicionamento que eu tenho no mercado de trabalho. E eu acho que o líder, ele tem que fazer isso. Ele tem que ser exemplo. Não adianta você querer liderar se você não for alguém que se posiciona muito bem no mercado, que é honesto, que seus princípios, seus valores estão ali realmente alinhados com o que você está fazendo. Veja como é importante você ser um líder que dá exemplos. Exato. É aquela velha história. Você falar, você vai causar um impacto, mas o exemplo sempre vai arrastar. Então, o que você relatou aqui pra gente, Camila, essa dificuldade que você vive no dia a dia, é uma realidade de muitas mulheres no Brasil. Várias. Isso. E assim, não vem só dessa questão do preconceito. Vem muito de abusos, assédios, de situações que a mulher já passou muito, ainda vive, infelizmente, o mercado é muito machista. Sim. E aí a gente tem que realmente se impor muitas vezes, se posicionar e entender. Muitas vezes acha que a mulher é líder de venda porque também ela usa um decote nas redes sociais. E isso são frases que são ditas muitas vezes. E aí a gente tem que entender e desmistificar isso tudo. Que Exato. Não é isso, é o conhecimento. E aí a pessoa não entende que por trás aquela mulher está ali se dedicando, estudando, tendo conhecimento, muitas vezes muito mais profundo que muitos homens, mas ela não é enxergada dessa forma. Então, é algo que eu brigo muito em relação à mulher ter que ser vista pelo conhecimento que ela tem, não pela sua imagem física. A imagem, ela importa de como você vai se comportar, né? Que o posicionamento, aquilo que você quer mostrar. Mas seu conhecimento é aquilo que você tem que vender. Você vende aquilo que você tem realmente de conhecimento. E eu vejo que algumas mulheres que estão no processo de liderança acabam misturando um pouco aquela realidade e se transformando em pessoas
arrogante, em pessoas brutas, que tratam as pessoas mal, porque ela recebe esse tratamento do seu ambiente de trabalho. Exato. Então, isso que você falou é importante que seja muito bem diferenciado, o de líder, de ser uma pessoa que é realmente um líder que passa, que dá exemplos e que mostra os seus resultados através de um conhecimento cada vez maior, buscando mais conhecimento, que é fundamental, né, Camila? Exato. E não ir por um caminho que não vai lhe trazer, na verdade, uma imagem positiva de um líder, que é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa bruta, grosseira. Que isso muito vem das nossas crenças, o medo realmente de apanhar, Isso. você cria uma armadura. Exatamente. E aí, o que eu trago é justamente o posicionamento feminino. A mulher, ela pode se posicionar, ela pode ser líder, ela pode ser gestora, ela pode trazer o seu local, né, no mercado de trabalho, sem precisar criar aquela armadura de mulher guerreira, mulher forte, que precisa se masculinizar em alguns momentos para poder criar um posicionamento. Não precisa disso. Você vai ser quem você é, com sua delicadeza, com sua inteligência, com a sua imagem realmente do que você quer demonstrar. Você não precisa mudar quem você é. Exato. Para poder realmente ser líder, ser uma gestora, ser empresária. Você vai ser você mesma. Na sendo sua mulher. Identidade, exatamente. Não precisa se masculinizar para poder... Achando que isso vai criar algo diferente. Ah, não, as pessoas vão me olhar diferente, porque eu vou, né, sou aquela mulher forte, guerreira. E isso, para mim, não precisa. Você seja você. Eu sempre digo, seja você. E aí você traz o seu conhecimento, a sua ideia, a sua identidade. Quando você traz sua identidade muito forte, você se posiciona em qualquer lugar. Perfeito. E pegando esse gancho do que a gente está discutindo aqui, que as mulheres que estão nos escutando também sigam esse exemplo e se tornem líderes pelo aquilo que você é e não líderes para mostrar algo que você não seja. Não precisa. Seja uma mulher feminina, não masculina, mas que dê exemplos, que mostre realmente aos seus liderados uma pessoa de caráter, de índole, que principalmente tem humildade para tratar as pessoas ao seu redor bem e não da forma que as pessoas trataram anteriormente, né? Porque no final das contas, Alisson, o que vai prezar são seus valores, são seus princípios e o seu conhecimento. Porque através disso é que vai trazer o resultado. Porque não adianta você se vestir de algo que você não é, porque você não vai ter resultado. E as pessoas compram o quê? O resultado que você traz. E você só vai trazer esse resultado sendo você. Exato. Trazendo a sua essência para o seu negócio, realmente. Como é que você conseguiu lidar com a questão do trabalho em equipe no seu processo de liderança dentro de sua empresa? Você hoje tem o seu esposo que trabalha junto com você, não é isso? Exato. E existe essa questão de homem, mulher, masculino, feminino dentro da empresa. E isso, obviamente, vai transparecer para toda a equipe. Sim. Como você conseguiu equilibrar essas questões de relacionamento pessoal dentro da empresa? Eu acho que a ideia que eu trago de trabalhar sempre em equipe, sempre em conjunto. Então, eu digo que lá todos somos um só. Então, quando a gente traz isso muito forte de essência, não existe um é melhor, o outro é pior. Eu vou ouvir ele que tem mais experiência, ou fulaninho tem mais experiência. Eu gosto de trazer para meu time, para minha equipe, que as pessoas entendam, tenham o mesmo ou mais conhecimento do que eu. Perfeito. Então, eu não seguro conhecimento, não seguro informação, tudo que eu tenho eu transbordo. Então, minha equipe está sempre nos meus eventos, nos meus treinamentos, está sempre fazendo, porque elas precisam, em algum momento, até ser melhores do que eu, para que eu possa realmente ver que eu estou trazendo um time que está seguindo o mesmo propósito, está seguindo o mesmo caminho. Se eu não trouxer isso, é como se minha empresa também estagnasse. Então, a empresa, ela tem que seguir realmente os líderes, né? E aí, no caso, sou eu e meu esposo, a gente está ali naquela visão de liderança. Muitas vezes, eu tenho muitas meninas que trabalham comigo, então elas vão se inspirar mais em mim, por ser mulher também. E aí, acaba que é mais da questão de inspiração mesmo, não que seja melhor ou pior, mas vão se inspirar mais em mim por ser mulher e acaba que traz um resultado meio que parecido com o meu, o formato de atender, o formato de se comunicar. E é isso que a gente vai trazendo como a essência realmente da empresa. E veja como é importante, independente da relação de sociedade que você tenha dentro da empresa, se é homem ou mulher, ou se são pessoas totalmente diferentes, definir papéis. Sim. Cada um cuidar dentro de um âmbito, de um pilar ali dentro da empresa. Se você cuida do financeiro,
Você não vai deixar, o seu sócio, no caso, não vai intervir, não vai interferir nas suas ações do setor financeiro. Se ele cuida do comercial, ele vai cuidar do comercial, você não vai interferir nas ações dele dentro do comercial. Então, dentro da empresa que exista essa questão da sociedade, é importante que os papéis estejam muito bem definidos. Independente se é homem e mulher, se são 2 homens, se são 2 mulheres, né, Camila? Tem que definir os papéis. Assim, se você não souber a estrutura organizacional da sua empresa, muitas vezes você contrata errado, que a gente já vinha conversando sobre isso. Fazer uma análise de perfil, saber quem é aquela pessoa que você está contratando para o comercial, para o administrativo, para a gestão de finanças, porque senão vai atrapalhar, vai confundir e tem que definir muito bem esses papéis. Hoje eu estou mais na parte de gestão, no comando nessa parte de finanças, e aí Adriano é mais comercial, ele está mais na equipe, está ali junto com o pessoal, porque tem que definir realmente esses papéis. Se não confunde, se todo mundo fizer tudo, acaba que não faz nada. Exatamente. E aí fica aquele mangue que a gente olha para a empresa e não vê gestão. Então, a gente precisa deixar realmente tudo bem alinhado. E eu sempre gosto de pontuar, dentro da empresa principalmente, que processos hoje é fundamental dentro da empresa. É o mais importante. É o mais importante. Eu costumo dizer que processos mais pessoas é igual a resultados. Exato. Porque você tem que ter ações descritas, muito bem definidas, para que aquela pessoa que está dentro daquele setor desenvolva a sua ação com clareza e com precisão, e até mesmo os líderes consigam cobrar daqueles colaboradores o que está escrito, e não ficar somente falando e cobrando de boca. Exato. Né? E pessoas, você tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Por isso que dentro de uma sociedade ou dentro dos setores de uma empresa, tem que contratar a pessoa com o perfil que a gente estava conversando, né? De personalidade, de acordo com aquela função que ele vai desenvolver. Senão ele não vai gerar o resultado que a empresa precisa. Tem que ter um perfil mais ambicioso, um perfil competitivo para a área de vendas. Se a pessoa está trabalhando com vendas, mas não tem uma ambição, não tem um perfil de competitividade, ela acaba se perdendo no meio do caminho. Porque ela vai se sentir insegura, frustrada, ela vai achar que aquilo não é para ela. Então, ela precisa ter esse perfil também, além do perfil influente, que é um perfil de comunicação. Ela precisa entender de pessoas, né? Eu tenho um lema que eu digo que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Exato. Hoje, os negócios, eles estão totalmente alinhados ao seu relacionamento. Como você está se relacionando com as pessoas. E aí, se você não entende quem é o seu time, não entende quem são as pessoas que estão lá trabalhando com você, você não vai conseguir gerir isso da melhor forma. Porque cada um cada um tem um sonho diferente, um objetivo diferente. Então, as metas, elas também vão ter que ser diferentes. Isso. Porque o que é importante para você, para mim, é totalmente diferente. Então, para você, pode ser que sua meta de viagem seja ir para Dubai. Para mim, pode ser uma casinha de praia. Então, são sonhos totalmente diferentes, mas são sonhos. Exato. E aí, a gente precisa colocar isso palpável na vida de cada um, na vida de cada vendedor ali, para que ela se sinta realmente capaz de realizar aquilo. E aí, quando a gente coloca uma meta alinhada com o objetivo dela, é muito mais fácil de alcançar. Puxando essa questão de meta, Camila, vamos falar de indicadores. Sim. A gente precisa, obviamente, desenvolver e elaborar uma meta que seja alcançável, que tenha prazo e que tenha um valor específico. Toda meta tem que ter esses princípios, né? Exato. E ela precisa ser baseada em indicadores. Exato. Então, eu queria saber que você nos contasse aqui como você desenvolve essa questão de indicadores dentro da empresa, para que você consiga mensurar a sua meta. Isso vai muito de acordo com a nossa estrutura, né? Hoje eu tenho uma estrutura e eu vou fazendo os indicadores dos próximos meses de acordo com a capacidade que eu tenho. Então, eu vou vendo daquelas pessoas quanto elas vão realmente atingir de resultado, isso pela média das últimas vendas que ela fez. E aí, eu vou gerando meus próximos indicadores. Hoje eu estou com 4 vendedores, então eu preciso entender quanto esses 4 vendedores realmente podem me entregar. Sim. E aí, eu sempre coloco um pouquinho a mais, porque a gente consegue sempre extrair um pouquinho a mais de cada um. E aí, os indicadores vêm meio da média de vendas que a gente vem fazendo e da capacidade técnica que eu tenho dentro da empresa. E aí, a gente vai gerando... eu gosto de fazer sempre a cada 3 meses, mensurar, porque o mercado ele é muito volátil. Às vezes você está com vários vendedores, às vezes só tem 2, só tem 1, e aí a gente vai fazendo essa métrica de
acordo com a capacidade realmente que a gente tem dentro da empresa. Isso tudo visando em um processo de lucratividade. Exatamente. Porque não existe empresa com vida, saúde vital, que não tenha lucro. E não quer dizer que uma empresa... Eu trabalho com consórcio. Uma empresa que tem 15 vendedores e a minha tem 4. Isso não quer dizer que a que tem 15 está lucrando mais do que eu, porque faturamento é diferente de lucro. Exato. E aí, é justamente ter essa métrica, né? Você conseguir visualizar o quanto a sua capacidade técnica está te gerando realmente de lucro. Até onde é despesa, até onde é lucro. Então, a gente, quando vai contratar, que vai colocar uma pessoa a mais dentro da empresa, a gente vai visando realmente o nosso negócio. Vai acrescentar, vai aumentar o nosso faturamento e vai realmente trazer lucro, ou vai só trazer despesa. Então, as contratações, elas precisam ser analisadas dessa forma, para não encher de vendedor e, de repente, você está na mesma média de vendas, então você não trouxe faturamento, realmente, lucro nenhum para o seu negócio. Eu costumo dizer que faturamento é ego, né? É. E lucro é vida. É vida. É saúde vital do negócio. Então, Exato. Não adianta você vender 1 milhão, no caso, quem trabalha com serviço, como eu, não adianta eu vender 1 milhão e ter uma lucratividade de 10%, e vender, é melhor vender 300, 400 e ter uma lucratividade de 30%. Exatamente. Eu vou me desgastar menos para entregar, porque a venda, para mim, e eu, com certeza eu acredito que você também concorda, que a venda completa se concretiza quando você entrega. Então, no seu caso, você trabalha com um consórcio. A sua venda vai se concretizar quando o seu cliente pegar aquela carta. Contemplado. Que tiver com bem entregue. Então, quando o cliente fecha um consórcio comigo, a venda está começando ali. Isso, ela exatamente. não está terminando ali. E aí a gente faz todo o processo de acompanhamento, uma consultoria, né? Porque tem as ofertas de lance, boleto, acompanhar tudo isso do cliente. Então, a gente faz essa consultoria até o cliente ser contemplado, entregar o bem e continua fazendo o acompanhamento, porque em todo negócio, o pós-venda é muito mais importante do que a venda em si. Exato. E aí a gente precisa trazer essa essência para que ninguém vire só vendedor de papel. Não, a gente quer realmente fazer essa consultoria e estar acompanhando o nosso cliente até o momento da entrega do bem. Que é a questão do atendimento diferenciado. Exato. Você fazer um pós-venda e não se preocupar somente com aquela venda que você fez no primeiro momento, acompanhar o seu cliente até o final, que é quando realmente ele recebe o produto ou o serviço, né, Camila? Exato. Então, isso é fundamental. É o que vai gerar para você, de fato, um resultado. Porque a melhor propaganda é a propaganda que o seu cliente leva para outras pessoas. A indicação, a indicação. Né? Hoje a gente tem uma venda de indicação muito grande, justamente por conta do atendimento. Isso. Porque hoje você chega no negócio, principalmente no mercado financeiro, ou seja, investimentos, com tantos golpes que já existem por aí, de pirâmides financeiras, o que a pessoa quer comprar não é o produto, ela quer comprar confiança. Ela quer saber que pode confiar em você. Então, você precisa ser muito ético no seu trabalho, né? Mostrar os resultados, ver... a pessoa precisa sentir realmente que está na sua rede de relacionamento até efetuar a venda. Porque ela precisa confiar na pessoa que ela está fazendo o negócio. Isso. E aí é isso que a gente vai trazendo, é essa essência realmente. E quanto mais minimalista você for nesse sentido, por isso que eu não gosto de uma equipe de vendas muito grande, porque eu consigo trazer minha essência para todos os vendedores que chegam lá para trabalhar comigo. Então, quando você tem essa gestão mais enxuta em alguns momentos, você consegue controlar isso com mais minuciosidade, né? Você consegue ter um controle maior de todos os seus clientes, se eles estão gostando ou não do atendimento. Então, eu tenho uma pessoa no administrativo que é justamente para estar fazendo e acompanhando esse pós-venda, para trazendo o cliente para perto, para que ele se sinta realmente seguro de fazer um negócio com a gente. E quando você tem uma equipe mais enxuta, você acaba tendo uma facilidade maior de evitar conflitos. Exatamente. Que é uma coisa muito comum na grande maioria das empresas. Não existe empresa que não tenha conflito. Exato. Eu acabei de falar que a gente precisa ter competitividade, mas não conflito. São coisas totalmente diferentes. A pessoa precisa ter ambição, ela precisa querer crescer, ela precisa querer realmente ter um resultado diferente, mas não gerar conflito com seus colegas. A gente trabalha, né? Então, a gente consegue trazer isso de forma leve, de forma natural. É muito legal que o relacionamento com todo mundo lá é muito bacana. A gente consegue e essa questão do conflito, você com sua equipe,
que é uma coisa inevitável em muitos momentos. Mas a gente tem que trabalhar dentro de alguns pilares de valores, valores culturais da empresa, né? O que é que você aplica hoje em dia, Camila, na sua empresa com relação a essa questão de conflitos, para evitar conflitos? Quais seriam os pilares principais que você desenvolve lá? Eu acho que para trabalhar mais essa gestão de conflitos, muitas vezes pode chegar assim, tipo um leve trás, um fala de, porque fulano. Eu venho meio na essência da pessoa. Eu faço ela visualizar para si, para os resultados dela e para ela enxergar a ela mesma. Porque quando você faz, na minha visão, você está fazendo um conflito com outra pessoa, é porque os seus resultados não estão bons. Isso. E aí você começa a fazer, né, através do processo de autorresponsabilidade, com que a pessoa realmente olhe para dentro dela, olhe para os resultados dela. Não, eu vou conseguir vencer essa batalha mudando os meus resultados. Não é batendo de frente com o meu colega de trabalho, por exemplo. Então, a gente vai trabalhando meio que eu vou trabalhando de forma individual, para que a pessoa ela se sinta melhor. Não querendo gerar conflito. Não, você está certa, não. Peraí, ainda vamos ver seus resultados. O que é que você pode melhorar aqui? O que é que você pode melhorar ali? Isso está incomodando, então por que você não muda isso? Né? Porque é muito mais fácil a pessoa vir, chegar para mim, Camila, porque isso está me incomodando. Eu fiz, não, mas você pode também fazer algo diferente. Sempre a gente vai olhar o que é que o outro incomoda, mas a gente não olha para si, não olha o que é que a gente pode estar atrapalhando também, o que é que a gente pode fazer diferente, se a gente pode mudar de lugar, se a gente pode mudar o formato de falar. Então, muitas vezes a gente pode evitar o conflito, mas a gente quer que o outro que mude. E aí eu vou trazendo mais essa visão, sabe? Que ela consiga enxergar, que a pessoa consiga enxergar que ela pode sim também mudar, que ela pode fazer algo diferente e evitar conflito dentro da empresa. Isso que você faz realmente é fundamental, porque as pessoas têm o hábito de procurar culpar alguém, procurar culpados, botar a culpa em algo ou alguém. Isso é muito comum na grande maioria das pessoas. As pessoas não conseguem fazer uma autocrítica para enxergar os seus próprios erros. E isso que você faz na sua empresa, fazendo com que o seu colaborador consiga refletir sobre as suas próprias ações, isso realmente é algo muito diferencial. É totalmente necessário dentro de uma empresa que haja essa conversa, esse acompanhamento junto ao colaborador. Ouvir o colaborador. Eu bato muito nessa tecla, que o gestor ele precisa aprender a ouvir o seu colaborador. Eu tenho reuniões em grupo e eu tenho muito individual também. Isso. Porque eu acho que é no individual, que é ali no olho a olho com o seu colaborador, que você consegue mudar o resultado dele. Porque quando você faz uma reunião em grupo, você está visando na visão geral da empresa, no resultado geral. Isso é importante, porque tem que ter esse alinhamento geral. Sim. Né? Se você trabalhar só de forma individual, você não consegue ter um resultado geral. Mas quando você trabalha também na individualidade, entendeu? Que você pode extrair daquela pessoa, você consegue fazer várias pessoas legais e evitar muito conflito, sabe? Inclusive, Alisson, você tem algumas dinâmicas que podem ser feitas no momento de reuniões, que você sabe quem pode trabalhar com quem. Isso. Por questões de afinidade. Então, você percebe que aquela pessoa, trabalhando junto com a outra, ela tem um resultado bom, você pode já alinhando para que aquela pessoa trabalhe junto. Se você percebe que tem um conflitozinho, aí você já faz dinâmicas para elas trabalharem de forma separadas. Então, o líder, o gestor, ele tem que ter essa visão das pessoas que estão trabalhando com ele. Fazer algumas dinâmicas, algumas atividades em conjunto, saber como é que as pessoas estão se comunicando entre si, ter essa visão e aí perceber se elas podem continuar trabalhando juntas ou não. E aí, em algum momento, você realmente ou muda de setor, se a empresa for muito grande, ou muda de local, ou faz um trabalho mais separado, mais individualizado com as pessoas. Então, o líder é que tem que ter essa visão e saber como vai comandar isso, como ele vai direcionar. Tem que ter esse tato, né, Camila? O gestor ele tem que conseguir sentir o que está passando ali nos bastidores, para que ele tome a decisão sempre mais assertiva. Precisar mudar um colaborador de lugar, de setor, vai mudar em benefício do colaborador, não somente em benefício da empresa, mas que em benefício do próprio colaborador, para que ele consiga ter um rendimento porque maior. Quando a pessoa está trabalhando bem, ela rende muito mais. Exato. E aí, exemplo, você tem uma clínica, tem 2 atendentes, elas trabalham juntas o dia inteiro. Se essas 2 pessoas elas não se dão bem, a possibilidade de ter muito conflito é muito grande e de você gerir elas duas é muito grande. Muito então, mais de repente, difícil. não.
eu vou observar, vou olhar, percebo que não está funcionando bem, vou mudar uma de setor para ver. E aí começa a perceber que realmente elas têm resultado melhor separada, tem que separar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é, eu contratei ela para aquilo e ela vai fazer aquilo. Não, calma, vamos ver se a gente mudando de setor, mudando de local, ela vai trabalhar mais, render mais, ficar feliz e continuar realmente dentro da empresa, mas em outro local. Eu acho que o líder ele precisa ter essa sensibilidade também. Sem de mudar. dúvida. Com certeza. Camila, falando ainda de questões de colaboradores, de produtividade, resultado, a gente tem um ponto muito importante que toda empresa tem que ter, que é inovação, tecnologia. Está buscando melhorar a todo momento. Em algum sentido, dependendo da área de atuação de cada um, obviamente. O que é que você desenvolve hoje em termos de tecnologia dentro da sua empresa? Hoje, assim, o que mais a gente usa no formato de tecnologia são as redes sociais. Né? Então, tem uma pessoa que vai na empresa, faz os vídeos que elas desejam postar nas redes sociais. Então, eu trago isso. Fotos, imagens de posicionamento. Então, tudo isso eu vou trazendo para que elas possam se desenvolver também nessa área. E dar um direcionamento maior, porque é fácil falar, mas quando chega para gravar na frente de uma câmera, muitos têm vergonha, medo. E aí a gente vai trabalhando isso de forma leve, de forma natural, fazendo vídeos, gravando. E o digital hoje ele está muito forte, então acho que quando a gente traz mais essa questão, quando eu falo que vendas é relacionamento, hoje vendas mudou muito, então você precisa estar muito próximo ao seu cliente. E para você estar próximo, você tem que aparecer mais nas redes sociais. Então, a gente vai trazendo mais o que tiver de novidades nas redes, a gente vem trazendo para o nosso negócio também. Para que isso possa expandir. É aquela história de quem não é visto, não é lembrado, né, Camila? Então, tem que mostrar os seus resultados. Isso. As pessoas ainda têm muita trava, esse receio, né, não tenho medo de mostrar meus resultados. Então, o medo muitas vezes acaba, esse medo que você falou das pessoas têm de gravar, acaba atrapalhando o crescimento delas mesmas. Exato. Então tem que destravar esses medos, tem que mostrar realmente os seus resultados, não tem que ter receio de mostrar os seus resultados, porque o resultado é seu, você conquistou. Você trabalhou para aquilo, e tem que mostrar realmente o que você está fazendo, porque se você postou um vídeo hoje na rede social e um mês atrás você não conseguia postar, comemore, vibre pelo seu resultado. Então, a gente tem o hábito também de comemorar todas as pequenas conquistas. Exatamente. Todas as conquistas a gente comemora, seja ela pequena ou seja grande, a gente comemora tudo. Porque é uma evolução, independente do resultado que a gente teve, cada conquista ela foi uma evolução, porque há um mês atrás a gente não fazia, esse mês a gente já faz, vamos comemorar. Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai vibrando, vai comemorando e vai trazendo de acordo com a necessidade de cada um. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade de falar, tem pessoas que têm mais facilidade no WhatsApp, tem pessoas que têm... Então, você vai olhando, vai vendo o que é que vai trazendo para aquela pessoa em si a inovação, um programa ou algo que possa ajudar no trabalho dela mesmo. E aí é muito individual, porque tem gente que tem ainda essa trava, o medo do digital, e a gente precisa estar trabalhando isso pouco a pouco, mas vai se soltando. E é a pessoa que tem que querer também essa mudança, né, Camila? Porque não adianta você, como líder da sua equipe, tentar impor essa condição de mudança ao seu colaborador, porque não vai funcionar. Ela tem que entender que aquilo ali é bom para ela também, não somente para a empresa. Porque eu costumo dizer sempre que a empresa é reflexo do líder, os resultados é responsabilidade de todos. Então, se o colaborador não está desempenhando uma função, uma orientação que você como líder, como gestora, passou, então ele está afetando os resultados de toda a equipe. Exato. Né? Então, o colaborador ele tem que ter essa mentalidade também, de que o medo dele pode afetar negativamente, não somente ele, mas também aos resultados da equipe, aos resultados da empresa. Então, é fundamental que todos tenham esse entendimento. Exato. E meu desejo, Alisson, sempre é que a pessoa melhore. Por quê? Eu posso hoje tirar e colocar outra pessoa no lugar. Sim. Né? Eu como gestora. Mas quando você começa a desenvolver realmente aquela pessoa, começa a perceber a evolução dela, começa a perceber que ela realmente está construindo a história dela, independente dela estar trabalhando com você ou sair para o mercado, ir para um concorrente ou ir para outro negócio. Você trabalhou
com aquela pessoa para que ela evoluísse. Eu fico muito feliz em ver o resultado das pessoas. Então, é um resultado da empresa, vai trazer o resultado da empresa, mas vai trazer um resultado muito maior para a pessoa. Porque independente do local que ela tiver, ela vai estar muito bem capacitada. E eu compartilho muito isso daí que você está falando. Sou totalmente de acordo, porque é questão de propósito. Nós, como gestores que já estamos com um entendimento de mentalidade melhor nesse sentido, alguns gestores precisam evoluir nesse direcionamento também, não ter medo de formar novos líderes, não ter medo de formar novas pessoas que vão fazer o trabalho dele até melhor do que ele mesmo, que a gente vinha conversando no início. Vinha falando sobre isso. Se eu tiver na minha empresa 10 pessoas muito melhores do que eu, estou muito feliz. Exatamente. Porque eu sei que eu fui responsável pela evolução daquela pessoa. Então, eu realmente treino, capacito e quero que as pessoas que estejam trabalhando comigo sejam melhores do que eu. Perfeito. E é aí onde você vai gerar resultados, mas não somente resultados para você e para a empresa, mas principalmente para aquela pessoa que aprendeu com você, que se desenvolveu com você. Então veja que gratificante você ajudar uma pessoa a mudar de patamar, mudar de mentalidade, e essa pessoa vai ajudar outras pessoas, que é os familiares. Vai criando um ecossistema, exatamente. Né? Então essa mentalidade é uma mentalidade de abundância, de prosperidade, que os gestores precisam realmente entender e aplicar na prática, na vivência diária ali da empresa, como pessoa também, para que realmente desenvolva um processo de crescimento para todo mundo, não somente para a empresa ou para ele, né, Camila? Quando você tem profissionais trabalhando com você que tem a mesma capacidade ou até melhor, você se sente até mais tranquilo de saber que tem um substituto ali, quando você precisa. Então, aí você sabe, poxa, eu tenho aqui que atender um paciente e eu não tenho tempo, não tenho horário, mas eu tenho um profissional que é tão bom quanto eu, pode substituir a sua altura. Isso é muito bom, é muito gratificante. Camila, falando de resultados, eu queria que você pontuasse para mim alguns pontos principais nos últimos tempos de conquistas que você conseguiu dentro da sua empresa. Uma das conquistas que a gente recebeu, inclusive fomos premiados agora, que é uma premiação de parceiro VIP. Essa premiação é de excelência em atendimento, tanto em número de vendas, como de atendimento e retenção do cliente, que é aquele cliente que ele fica durante, a gente coloca assim, os 12 meses no índice alto, né? Aquele cliente que não cancela. Então, a gente recebeu essa premiação. E isso é muito gratificante, porque a gente vem vendo que o nosso trabalho está sendo um trabalho de excelência. Né? A gente vem aumentando o número de vendas, mas não é só vender, é saber reter o cliente da forma correta. Exato. Então, a gente está, graças a Deus, fomos premiados em 2023 como parceiro VIP, e o que a gente quer manter é essa premiação. A gente quer manter parceiro VIP, parceiro prêmio, aí quem sabe agora em 2024 é só evoluir, porque nossa base de cliente é uma base sólida, porque a gente trabalha realmente na qualidade do cliente. A gente trabalha na qualidade da venda, e isso é muito bom. Perfeito. Isso que você está pontuando aqui para a gente, essa conquista pessoal e empresarial, pode ter acontecido algo no sentido de relacionamento mais intenso com parceiros. Sim. E aí eu quero puxar esse gatilho para falar de network. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho se existiu esse compartilhamento, essa parceria sua com outras empresas que te ajudaram a conseguir essa conquista. Com certeza. E como você enxerga o network? Eu acho que o network é conexão. E não é só a questão de você... Eu sempre gosto de dizer que network é muito mais servir do que você receber. Quando você está disposto a servir, quando você está disposto realmente a dar o melhor de si para as pessoas, você recebe o melhor delas. E aí você vai criando um ecossistema que vai realmente te ajudando a ser melhor. E a gente tem muito isso. A Uniconsórcio, ela tem muito parceiro, tem muitas empresas que não é concorrente, né? Que é concorrente, mas acaba sendo parceiro e ajudando. A gente criou uma rede de relacionamento muito grande. Então, hoje, nossos clientes são nossos amigos, porque a gente vai criando também essa afinidade, justamente pela confiança que ele vem adquirindo com o nosso trabalho. E é muito importante você estar o tempo todo em movimento. A gente trabalha muito, faz muitos cursos, muitos treinamentos, está sempre evoluindo, sempre conhecendo pessoas novas. Porque o mercado é isso, você precisa estar o tempo inteiro conhecendo novas pessoas. E isso vai agregar para o seu negócio.
E as pessoas, né, Camila, tem um hábito, ainda tem muitas pessoas, de que só vai fazer algo pelo próximo se receber em troca. E tem que entender... quando você muda essa mentalidade de dizer, primeiro eu vou servir, para depois eu receber, é muito mais rápido. E muito mais rápido. Você falou, tirou as palavras da minha boca. Você tem que fazer pelas pessoas sem esperar nada em troca. Exato. Porque nem sempre o que você fez por aquela pessoa é aquela pessoa que vai te devolver alguma coisa. Exatamente. Normalmente são outras pessoas no seu ecossistema que vão trazer algo positivo para você lá na frente. Mas é um processo, um ciclo de ajuda mútua que vai ser desenvolvido no dia a dia. Então, tem realmente que fazer pelas pessoas algo positivo, no sentido do network que a gente está falando, para que você receba naturalmente e não com aquela mentalidade de obrigação de dar para receber. Né? E muitas vezes a pessoa confunde isso e acha que o dar tem que ser de alguma forma muito explícita. Às vezes é sua atenção, é seu carinho, é sua reciprocidade mesmo. Exemplo, Alisson, você chegou aqui, estava morrendo de calor, e aí eu liguei o ar-condicionado e te ofereci um copo de água. Então, eu já servi a você. Isso. E a gente pode sair daqui e você esquecer quem é Camila, mas você vai lembrar da minha ação naquele momento que você chegou com calor e eu te ofereci um copo de água. Então, é isso que as pessoas precisam entender. O que é que você pode ajudar ao outro no momento de aflição, no momento que realmente ele está precisando de ajuda. E muitas vezes essa ajuda é simples. É algo que você pode fazer gratuitamente e as pessoas não fazem, porque elas só estão olhando para si. Elas não estão olhando para o próximo. Ela não está observando o que você realmente está precisando. E aí, quando você começa a ter esse olhar diferenciado, por isso que eu digo, é muito mais rápido, porque você vai ter um sentimento de gratidão. Sim. E aí, um dia, precisei de algo, você vai lembrar e vai me ajudar. Porque você vai ficar com esse sentimento de gratidão. Com certeza. E é isso. Eu acho que as pessoas precisam servir mais de forma natural, de forma realmente com desejo de ajudar, não esperando algo em troca. Camila, ainda falando de mulher, a gente hoje, como estávamos falando, tem ainda uma resistência muito grande na cultura brasileira com relação a mulheres em processo de liderança, em processos de gestão, mais propriamente dito. Então, eu queria que você pontuasse aqui nesse momento como você conseguiria encorajar as mulheres do Brasil a desenvolver o processo de liderança, a serem empreendedoras, a serem gestoras do seu próprio negócio. Eu digo que, Alisson, o primeiro ponto é você se conhecer. A partir do momento que, quando você faz uma análise de perfil comportamental, por exemplo, você tem uma consciência muito maior de quem você é, sim, você consegue lapidar os seus pontos fortes. Então, qualquer pessoa pode ser líder, qualquer pessoa, só que ela precisa ter os seus pontos fortes a seu favor. Então, quando eu percebi meu perfil comportamental, eu já sabia o que era bom em mim e o que eu precisava melhorar. E eu trabalhei em cima disso. Sim. Então, eu potencializei meus pontos fortes e trabalhei meus pontos fracos. E é isso que eu vou encorajar para todas as mulheres. Se conheça, faça um autoconhecimento e siga seu propósito, né? Vá de coração. Não é porque, eu quero mostrar para A e para B, não. Siga seu coração. Se é isso que você quer, se você acha que vai ser empresária, empreender, assumir um cargo de liderança, de gestão em um negócio, se jogue, se conheça, veja seus pontos fortes e potencialize eles. Porque, assim, a maior dificuldade é que a pessoa quer mudar. Ela quer, quando ela assume o cargo de liderança, ela quer transformar a sua personalidade. E aí vem a dificuldade. Quando você potencializa o que você tem de bom, você consegue liderar de forma mais leve. Porque você está usando os seus pontos fortes a seu favor. Então, eu sou uma pessoa que falo de forma tranquila, falo de forma leve, e é isso que eu uso ao meu favor. Eu tenho uma amiga que diz que eu bato falando mansa. E aí, tanto que em casa, meu filho falou um dia desse, fez... de quem você tem mais medo? Ele fez de minha mãe, que ela briga só com o olhar. Então, às vezes, você não precisa gritar, você não precisa se impor, você não precisa mostrar. É você usar a sua tranquilidade, é você usar os seus pontos fortes a seu favor, se posicionar. Que eu acho que o mais forte de toda mulher no cargo de liderança, ela tem um posicionamento certo. Ela saber o que ela quer e ir naquele posicionamento até o fim. Perfeito. Sem abrir mão dos seus princípios, sem abrir mão dos seus valores. Eu acho que ela
tem tudo para dar certo. E você falou aí 3 pontos que me chamaram muita atenção. Questão de valores, se impor, saber realmente onde quer chegar, e a questão da personalidade, conhecer a si próprio. Eu acho que esses 3 pilares realmente são fundamentais e necessários em todo ser humano. Com isso bem alinhado, ela chega ao topo do Você mundo. chega onde você quiser. Porque a mente pode nos levar onde a gente quiser, sem dúvida alguma. Né, Camila? Camila, eu quero falar um pouco sobre o seu negócio agora. A gente falou muito de mulher, muito de empreendedorismo. E eu quero que você nos traga aqui o que o consórcio pode ajudar as pessoas na questão financeira, no planejamento financeiro. De qual forma que o consórcio pode agir aí nesses parâmetros? Eu acho que atende todo tipo de cliente, Alisson. Então, tem pessoas que querem fazer um planejamento a longo prazo. Camila, eu preciso me organizar para a compra do meu carro, para a compra da minha casa. E aí a gente consegue fazer um alinhamento de um planejamento a longo prazo, realmente. Para que essa pessoa vá alinhando, pagando a parcela e até ser contemplado. Sim. E tem os planejamentos a curto prazo também, curto e médio prazo, que são pessoas que já tenham dinheiro para oferta de lance, já conseguem uma contemplação mais rápida. Então, isso vai ser muito individual de cada pessoa. Sim. Por isso que a gente faz um atendimento personalizado. Mas hoje o consórcio, ele é a melhor modalidade de compra parcelada que tem no mercado, porque o consórcio não tem juros. Então, quando a pessoa vai entrar e querer comprar uma casa, um carro, hoje, sem dúvidas, o consórcio é a melhor opção. O que acontece? Você precisa fazer esse planejamento. Sim. Porque qual é a maior dificuldade do cliente de consórcio? O imediatismo. Quando aquele cliente, eu quero fazer o consórcio, mas eu quero para ontem. Eu fiz, não, nem para ontem consegue, porque você precisa esperar no mínimo a assembleia. A gente precisa realmente fazer um planejamento. Então, o que a gente busca é justamente esse cliente que ele está preparado emocionalmente. Porque muitas vezes, compra, ela é emoção. Tem clientes que fazem, eu quero muito comprar meu carro, ele não faz o consórcio, não é porque não confia no consórcio, mas é porque ele não se vê com aquele carro. É inconsciente, aí fica prolongando realmente a compra, fica prorrogando a aquisição, porque vai ficar no sofrimento. Tem pessoas que permanecem naquilo ali, não consigo porque eu não posso, mas sabe que se organizar, consegue pagar uma parcela. Consegue planejar, consegue fazer. Com certeza. Então, a gente tem muitos clientes que já compraram casa, já compraram carro pelo consórcio, que já compraram moto e carro pelo consórcio. Por quê? Foi planejamento, Organizou, foi pagando e aí contemplou. Então, a consciência que eu trago para o cliente se organize, se planeje financeiramente. Tanto que é um conteúdo que eu trago muito nos meus eventos. É a questão de organização financeira. Porque tudo que você quiser, você consegue. Agora, você precisa ser muito bem organizado. Isso. Então, o consórcio está ali para ser um aliado, Principalmente para quem quer investir, para quem quer algo novo, para quem quer, eu já tenho um carro, já tenho uma casa. Então, planeje para adquirir o próximo através do consórcio, de forma planejada, de forma consciente, sem comprar financiado ou descapitalizar, pegar seu dinheiro todo e colocar imobilizado, entendeu? Você consegue planejar através do consórcio. E o brasileiro tem essa questão imediatista, realmente. Quer o resultado na hora, não sabe ter um planejamento para poder esperar. Exato. E acaba fazendo com que você trabalhe pelo dinheiro e não o dinheiro trabalhe para você. Né, Camila? Eu sempre costumo de dar o exemplo da mulher. Você quer ter um filho. Aí você diz, eu quero. Vou engravidar e amanhã já vai ter? Não. Você passa no mínimo 9 meses, que é a gestação. Então, tudo na nossa vida de grande aquisição, ela tem que ser muito bem planejada. Não existe nada que você vá adquirir que seja de um dia para a noite. Por que para o consórcio tem que ser assim? Então, existe um processo de gestação, existe um processo a ser respeitado, independente da situação. E consórcio é isso, existe um planejamento e um processo que precisa ser respeitado até você ser contemplado. Perfeito. Quando o cliente entende isso, ele consegue adquirir o bem dele da forma mais barata que o mercado pode oferecer, que é o consórcio. Perfeito. E a gente sabe que vendas, hoje, eu considero vendas como você ajudar uma pessoa a realizar um sonho. Ajudar a pessoa a enxergar aquilo que ela precisa, né, Camila? Então, o consórcio, sua empresa, vai atuar nesse parâmetro, fazendo com que as pessoas, facilitando com que as pessoas consigam atingir a realização de sonhos, de comprar um carro, de comprar uma casa, de realizar uma cirurgia, né? Então,
é a realização de um sonho. É. E às vezes a pessoa fica travada, com medo, com receio, porque pode demorar, ou porque eu não vou conseguir dar o lance. Não é isso que acontece, Camila? Eu tenho uma cliente, foi importante você falar de cirurgia plástica, que ela fez a cirurgia agora final de fevereiro. Através do consórcio, ela fez, Camila, ela mandou uma mensagem: muito obrigada por você antecipar essa realização do meu sonho. Eu venho 5 anos me planejando para fazer a cirurgia e nunca conseguia. Mas é porque vai juntando dinheiro, acontece uma emergência, gasta. Acontece alguma coisa. Então, durante 5 anos, ela não conseguiu. E aí, ela fez o consórcio, em 10 meses foi contemplada. Então, para uma pessoa que está esperando 5 anos, 10 meses é muito rápido. É rápido. Então, só essa questão de você respeitar um processo. Isso. Que pode acontecer de ser contemplado com 1 mês, mas pode acontecer de ser contemplado com 10 meses, com 12 meses. É um processo que precisa ser respeitado. Mas quando você vem de um sonho que tem 5 anos para acontecer e você realiza em 10 meses, é muito rápido. E o que você faz, Camila, com esses clientes para que eles enxerguem aquela necessidade deles e criem realmente coragem para fazer o consórcio, para dar o primeiro passo, para realizar aquele sonho que ele tanto quer alcançar? O que você utiliza de requisitos emocionais, técnicas de vendas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou trazendo a consciência em si, né? Como eu tenho essa especialização também do coach e tudo, de você trazer a consciência, eu procuro conversar muito com o cliente, entender a realidade dele. Muitas vendas que eu faço não é nem oferecendo o produto, é justamente tentando entender a realidade do cliente. Porque muitas vezes a pessoa sonha, eu quero um carro zero. Aí quando você vê a realidade, você sabe que um carro zero hoje está numa faixa de 100 mil reais. E a realidade, ela não consegue adquirir aquele carro, então eu vou trazendo o cliente para a realidade dele. Eu fiz, olha, por que você não começa nesse passo? Começa com um de 50 mil, e a gente vai fazendo o planejamento, você pagando a parcela tanto, 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 que vai entrar no seu orçamento essa parcela. E a gente faz uma projeção de você ser contemplada daqui a tantos meses, e aí vai trazendo a consciência. E aí você vai mostrando para o cliente realmente uma realidade que ele pode adquirir. Porque senão ele fica, o sonho é um, mas a realidade hoje é outra. E aí depois que você comprou aquele carro, foi contemplado nos 50 mil, você já tem um de 50 mil para futuramente comprar um de 100. Então é essa consciência que muitas vezes a pessoa precisa ter, porque ela não tem a consciência de que ela pode dar um passo menor agora, mas que daqui a 3 anos ela pode dar um passo muito maior. Vendas, diante do que você estava falando aí, vendas é ter transparência. Exatamente. É você ser transparente com o seu cliente, no meu caso, com o meu paciente, e proporcionar a ele um planejamento, um diagnóstico que realmente está dentro daquilo que vai resolver a vida dele de alguma forma. Exatamente. E não tentar passar para aquela pessoa uma condição que não vai causar nada de benefício para ele. Então, se você quer vender algo, venda com transparência para o seu cliente, né, Camila? Venda passando para ele uma segurança de que realmente ele vai alcançar os objetivos dele, mas dentro de um planejamento, dentro de um padrão financeiro que não vai comprometer a vida dele naquele momento, mas que vai resolver a um período de tempo, né, um prazo. Um prazo, e que depois ele pode dar outro passo mais na frente. Então, ele entender que o primeiro passo é preciso ser dado. Então, as pessoas demoram muito a dar o primeiro passo. E aí, quando você vai, consórcio contempla. Eu fiz, mas se você tivesse feito o consórcio há 6 meses atrás, será que hoje você não já poderia estar contemplado? Então, muitas vezes não é o consórcio que demora, é você dar o seu primeiro passo, é você realmente tomar atitude. E dizer, poxa, eu vou adquirir um consórcio hoje porque eu sei que daqui a 1 ano eu vou estar com o meu carro. Se a pessoa tiver essa mentalidade, às vezes sai antes, né? Mas eu estou dizendo, é ter uma mentalidade de você dizer, poxa, eu estou planejando a compra de um carro. E se eu não fizer isso, eu não vou ter um carro daqui a 1 ano. E não tem, Alisson, porque muitas vezes hoje a gente vê pessoas que a gente conversou há 1 ano atrás e estão da mesma forma. Entendeu? Exato. Mas não fizeram o consórcio porque ficaram com medo. Então, é dar o primeiro passo. Só consegue realmente adquirir algo. E é em toda a área. A gente está falando de consórcio, mas qualquer área que você fizer, você só vai conseguir dando o primeiro passo. Não tem jeito. É a questão do planejamento. Para você construir uma clínica nova, você precisou alugar a primeira, você precisou
construir seus clientes, você fortalecer o seu nome no mercado, e aí você deu um próximo passo, agora eu vou construir uma clínica, daqui a pouco você está aumentando, dando próximos passos, mas cada passo ele é dado porque você deu um passo lá atrás. Degrau por degrau. É respeitar o processo, respeitar a jornada. Perfeito. E a gente falando de planejamento, eu queria que você falasse um pouquinho quais são hoje as suas metas empresariais dentro da Uniconsórcio. Hoje a meta da Uni, a gente tem um índice, né, de qualidade e fomos premiados como parceiro VIP em 2023 e a gente está na meta de ser premiado parceiro prêmio, que é aumentar o número de vendas. Então, a gente tem uma meta X e nosso objetivo esse ano de 2024 é migrar para parceiro prêmio. Então, a gente tem um objetivo um pouquinho maior, mas que a gente está trabalhando realmente direcionado para isso. É manter a nossa qualidade, nossa excelência no atendimento e aumentar o número de clientes. Perfeito. Então, veja como é importante ter isso que a gente estava conversando anteriormente, né? É um planejamento, obviamente, mas dentro de algo que seja concreto. Alcançável. Eu precisei ser VIP para depois me tornar prêmio. Isso. Então, é visualizar que é um passo de cada vez e a gente vai crescendo de acordo com o que a gente tem realmente de capacidade. E está disposta a pagar o preço, né, Camila? Exatamente. Porque as pessoas têm o hábito de não querer pagar o preço, de querer algo que caia no colo. Eu quero chegar no topo, mas não quer pagar o preço para chegar no topo. Não quer querer ter um corpo bonito, mas não ir para academia. É querer realmente ser uma mãe presente, mas não ouvir os seus filhos. Isso. Então, a gente precisa ter todas as habilidades. Eu acho que é uma vantagem da mulher, inclusive, no mercado de trabalho, em qualquer área, que ela é multitarefa e ela tem isso muito instinto. É um instinto da mulher realmente ser multitarefa. O homem só consegue fazer várias coisas, uma de cada vez. A mulher consegue, sim, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a pessoa, Camila, você é mãe, você é empresária, você está na empresa, daqui a pouco você está fazendo um podcast, daqui a pouco... Como você consegue dar conta de tudo? Porque é planejamento. Planejamento, Eu pego o meu dia, eu sei exatamente, eu vou acordar, eu vou para academia, é rotina. Isso. Quando você tem uma rotina pré-estabelecida, os resultados, ele rendem de uma forma que você não consegue. Perfeito. Quando você olha, poxa, eu fiz isso tudo durante o dia. Mas por quê? Porque você criou uma rotina, já tem um padrão, e tem algo que é não abrir mão realmente da sua rotina, né, do seu planejamento. Quando sai tudo conforme planejado, o resultado vem, não tem jeito. É trabalhar e o resultado vem. E levando isso para o âmbito empresarial, essa rotina, que no nosso caso pessoal, a gente está falando de agenda, então como é necessário e fundamental ter uma agenda semanal, começar a segunda-feira sabendo o que vai fazer, perfeito, na segunda, na terça, na quarta, então eu tenho também um processo de agendamento, todo domingo à tarde eu faço minha agenda da semana toda, porque senão assim, fico não perdido. Quer dizer que a agenda, não posso mudar minha agenda. Pode mudar, pode acontecer alguma coisa e você mudou ali sua agenda, mas ela precisa ter uma rotina, você precisa saber o que é que você vai fazer. Você chegar na segunda-feira de manhã, não sabe o que você vai fazer, é onde as pessoas erram. É desastroso. É desastroso. É a mesma coisa. Camila, você tem horário, terça-feira, tal hora, eu olhar... não sei não o que é que eu vou fazer. Não, você tem que saber o que você vai fazer. Exatamente. Você tem que olhar a sua agenda e abrir e ver quais são realmente os passos que você vai ter. É uma rotina. Se você tem uma rotina estabelecida, você sabe exatamente o que você vai fazer. 6 às 7, eu tô na academia, depois eu tô tomando café de 7 às 8, depois eu tô na empresa. Você tem uma rotina, então você sabe o que você vai fazer. E que não é engessado, né, Camila? Não é engessado, mas você tem a consciência de onde você vai estar. Perfeito. E aí muita gente se sente perdida porque ela não traz essa consciência. E coloque na agenda. Vou para academia, vou tomar café, vou para a empresa, vou atender cliente. Quando você coloca na agenda, quando você escreve realmente o que você está fazendo, você consegue se sentir produtivo, perfeito, se visualizar produtivo. Porque às vezes a pessoa se sente improdutivo porque ela não consegue metrificar os seus resultados. E eu vejo isso muito nas líderes da minha empresa, quando eu percebo que elas estão meio atrapalhadas. Eu consigo identificar, e aí é onde entra a habilidade do gestor de identificar essas questões, ter a sensibilidade, ter esse toque. Exato. De identificar o que está de errado naquele processo. Então lá a gente tem descrição de todos os cargos, que é o job description, e o checklist em cima de cada função. O checklist é isso que a gente está falando, é uma agenda diária, é um direcionamento, não é nada engessado, pode ser modificado, mas a pessoa vai chegar na segunda, na terça, na quarta,
e vai saber o que é que ela vai basicamente fazer naquele dia. Porque quando não segue a descrição de cargo e principalmente o checklist do dia específico de trabalho, ela acaba terminando o dia com a sensação... Sem saber o que fez. Sem saber o que fez, com a frustração de que o dever não foi cumprido. Então, é muito importante que o gestor identifique isso na sua equipe. Que ele tem que ter uma descrição de cargo, tem que ter um checklist. Porque como é que você vai cobrar de uma pessoa se não tem nada escrito? Se você não deu uma orientação? Né? Então, não sabe o que é que ela está fazendo. Não sabe o que é que ela está fazendo. Então, como é que você vai cobrar daquela pessoa resultado se você não passou para aquela pessoa um direcionamento? Exato. Então, é fundamental que exista isso. Camila, com relação a habilidades, e eu posso dizer também valores de um gestor, quais seriam hoje as habilidades ou valores que um gestor precisa ter? Eu acho que o principal de tudo é ter a sensibilidade de conhecer pessoas, né? De ter essa visão minuciosa de quem são as pessoas que estão trabalhando para você. Saber se relacionar no momento de conflito, né? Solução de conflito. O gestor, o líder, ele tem que saber solucionar conflito. Ele tem que ser resolução de problemas, né? Ele tem que solucionar problemas. Eu acho que as pessoas hoje têm medo de resolver problemas. Tem. É o que eu mais vejo, sabe, Alisson? O que eu mais observo é o líder ou o gestor fugindo de problema. Sim. E os problemas, eles precisam aparecer, eles precisam acontecer e você precisa saber solucionar os problemas. Então, eu não fujo do problema. Eu espero realmente que o problema venha e eu busco solucionar. Então, ele tem que entender de pessoas, solucionar problemas e ter uma rotina bem estabelecida. Porque se o líder não tiver, a equipe não vai ter. Então, quando a gente fala de rotina, o líder é o principal, é o exemplo. Isso, exatamente. Então, ele tem que conhecer de pessoas, solucionar conflitos e ter uma rotina muito bem estabelecida. E veja que tudo que a gente está falando reflete no comportamento da pessoa, do gestor ou até mesmo do colaborador. Porque tudo isso que você relatou aqui pra gente está diretamente vinculado ao hábito e à personalidade daquela pessoa em questão. Então, a pessoa ter um foco para alcançar determinada meta, a pessoa ter disciplina para fazer todos os dias aquilo que precisa realmente ser feito. Porque ninguém vai para academia motivado todos os dias, ninguém vai para o trabalho motivado todos os dias, né, Camila? Vai. Então, você precisa ter disciplina para poder aplicar realmente, diariamente, aquilo ali. Ter uma constância. Eu digo que o que traz resultado, muitas vezes, não é a força do seu trabalho, é a força da sua disciplina. Isso. É você realmente ter uma constância, é você ser disciplinado, você saber que você tem que fazer e que não pode negociar. Isso, exatamente. É levantar e vai. Senão vai comprometer seus próprios resultados, né? Ninguém acorda motivado todos os dias, né? Exato. Primeiro você vai, depois a motivação vem. Porque a gente nunca arrepende de ter ido, né? Você vai pra academia, às vezes mas nunca se arrepende de ter ido, porque vem o resultado. E eu vejo outro ponto, um valor importante também do gestor é ter humildade. Humildade e coragem. Eu acho que são dois valores, duas habilidades que o gestor realmente tem que ter. Porque você precisa ter humildade para assumir os seus erros quando for necessário. Mesmo que você seja líder, mesmo que você seja gestor. Porque isso vai dar um exemplo para a sua equipe. Você assumir um erro. Se você assumir um erro, eles também podem assumir. E, como a gente estava conversando agora, como você relatou, o erro, o problema, ninguém quer resolver problema porque tem medo de errar. Exatamente. E o erro é necessário. É necessário. Porque você vai aprender com ele. O que você não pode é continuar cometendo o mesmo erro. Que aí vai se transformar numa falha. Que aí não pode acontecer. Mas você precisa... O problema, ele precisa vir, você precisa solucionar. Isso. Aconteceu, resolveu, agora vamos partir para outras, não vou errar mais. Isso. Né? Mas vão acontecer erros, vão acontecer falhas, e você precisa ter essa consciência e a humildade realmente de entender assumir. e de corrigir.
Eu acho que o líder ele precisa realmente ter essa sensibilidade, essa humildade, como você falou, de assumir quando não sabe também, que tem muita gente Sim. que não faz porque não sabe e não tem a capacidade de pedir ajuda, Pedir né? ajuda. Eu acho que é o ponto forte de um líder saber quando ele precisa pedir ajuda. Quando E aí, ele tem essa consciência, ele venceu na vida. é verdade. E saber qual é o momento de procurar essa ajuda. Uma mentoria, por exemplo. Exato. Todo mundo precisa de um mentor. Precisa. Precisa procurar ajuda em alguém que sabe mais que você. Com Então, certeza. Aí eu sempre- mesma faço várias e eu estou sempre fazendo. Eu fechei agora uma mentoria que é com o meu master, que ele abriu uma mentoria agora para falar mais sobre o consórcio. Eu fiz. Se eu não estou no resultado que eu ainda pretendo ter, porque tem coisas que eu ainda não sei, eu preciso saber. Sim, E aí a gente vai fazer uma mentoria juntos, porque a gente precisa estar evoluindo o tempo inteiro. Se você não aprende, se você não evolui, você vai continuar sendo medíocre. isso. A palavra pode mexer aí com você, mas se você não sai do mesmo lugar, você está sendo medíocre. Então, você precisa evoluir, nem que seja 1% pouquinho. todos os dias. Isso. No final do ano, você está 365% melhor. Esse ano, 366, né? E as pessoas, o gestor principalmente, que tem que buscar a todo momento resultado, estratégias que gerem resultados para a sua equipe e para a empresa, tem que ter coragem realmente para poder Coragem. estudar, estar buscando fazer cursos e imersões a todo momento e ter realmente um mentor que chegou aonde você quer chegar Exatamente. e disciplina para aplicar. É coragem para estudar e disciplina para aplicar. O Não... que acontece muito, foi bom você falar, tem pessoas que vivem em cursos, em treinamentos, em eventos, em palestras, mas não colocam em prática. Em prática. E aí você se torna um obeso mental, né? Isso. Você tem muito conhecimento, mas tem pouca prática. E aí você precisa realmente, e isso é uma análise pessoal. Você, poxa, eu tenho o conhecimento, eu preciso colocar esse conhecimento em prática e mudar realmente meus resultados, mas tem que partir de você. Isso. E aí você entender o que é que está te prendendo ainda para não ter o resultado que você merece, né? Eu digo assim, as pessoas precisam quebrar principalmente a crença de merecimento. Elas não se acham merecedores de serem melhores do que elas estão hoje. Então, acho que é um ponto principal é você realmente se sentir merecedor e você ir em busca daquilo que você deseja com profundidade mesmo. Perfeito. Colocar a pele em risco. Pagar o preço, Pagar né, o Camila? preço. Camila, com relação a consórcios, quais seriam hoje os principais mitos que a gente tem na sua realidade? Eu acredito, assim, consórcio demora, é um mito, assim, se você planejar, a gente consegue contemplações rápidas. Eu acho que, não sei, assim, de mito, talvez o que mais vem pra gente é esse de consórcio demora, não vou ser contemplado. Consórcio é sorte, não é sorte, é planejamento. Se você realmente planejar da forma correta, você não é só sorte, você tem os lances, você tem um formato de contemplado de formato diferente. E eu acho que que o consórcio tem juros, que muita gente confunde os juros com a taxa de administração. Sim. Ah, Camila, você disse que o consórcio não tem juros, mas tem uma taxazinha. Taxa de administração é diferente de juros. Quando você entende de finanças, você sabe que juros compostos é diferente de uma taxa única. Os juros de um financiamento, ele é composto, ele é ali, quanto maior o prazo que você fizer, mais juros você está pagando. Por isso, quando você compra um carro, muitas vezes você paga 2 ou 3. Quando você compra uma casa, você paga 2 ou 3. E no consórcio, não, você tem uma taxa fixa que é a mesma até o final do seu contrato. Perfeito. Independente do prazo que você vai fazer. Então, acho que são esses mitos, assim, sabe? De que consórcio demora, de que consórcio tem sim juros, ou de que é sorte, só vai na sorte. E não é. Tudo é planejamento e estratégia. Perfeito. E dentro desse patamar aí do que você esclareceu pra gente, o que é que você poderia falar dentro desses mitos que ainda são a realidade? É isso? O que é que você poderia falar para as pessoas que ainda têm esse receio, que ainda levam esses mitos embaixo do braço? O que é que você poderia falar para encorajar essas pessoas? Eu sempre trago assim, olhe para você há um ano atrás, se você está hoje com o resultado que você queria. Olhe para a sua conta bancária, olhe para a sua garagem, olhe para a sua casa, está de aluguel. Se você tivesse dado um passo há um ano atrás e esse resultado hoje fosse diferente.
Então, o consórcio é isso, é um pensamento a longo prazo. É como você se vê daqui a 2 anos, como você se vê daqui a 3 anos, quais são as suas conquistas materiais mesmo, sabe? Porque muita gente hoje trabalha e não pensa, não raciocina, não racionaliza. O trabalho ele acaba sendo tão intenso que ela começa e termina o dia sem planejar o futuro. Isso. Então, o consórcio ele é um aliado para ser o seu planejamento futuro. Então, você vai quebrar esses mitos realmente olhando para você a longo prazo e sabendo o que é que você quer alcançar a longo prazo. Isso. E você sabe, e sabendo que você tem capacidade de alcançar aquilo que você quiser. Basta planejar. E aí eu quero dar uma sugestão e uma dica também para as pessoas que estão nos acompanhando, tá, Camila? Essa questão de planejamento no consórcio. Isso realmente é fundamental para tudo que você for fazer na vida. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma agenda semanal, eu planejo o que eu quero alcançar daqui a 1 ano, 3 anos, 5, 10 e 20. Eu sei exatamente onde eu quero estar com 20 anos. Então, eu quero dar essa sugestão para vocês aí que estão nos acompanhando, que isso que Camila falou realmente tem uma total relevância. E é necessário que todo mundo tenha essa mentalidade de planejamento. Então, exatamente. Às vezes parece que o consórcio não é um bom investimento, mas na verdade se fizer com planejamento. Com planejamento. E deixar Porque quanto mais planejado for, mais lucro você tem em cima do consórcio. Porque Isso. você não está comprando de forma imediata. Você está comprando para ofertar apenas um lance embutido, por exemplo, ou só para sair no sorteio, mas está planejando. E aí, quando você tem o consórcio da forma planejada, você consegue comprar o bem da forma mais barata possível. Exato. E aí, exemplo, você tem sua meta daqui a 10 anos é ter uma casa de 5 milhões. Você pode fazer isso hoje. E aí, pode ser daqui a 10 anos ou pode ser daqui a 1 mês, se você for contemplado antes, entendeu? Então, é pagar o preço. Às vezes a pessoa tem medo, não tem condição. Às vezes eu não estou falando aqui de pessoas que não têm condições de fazer, não. Estou falando de que tem condição, sabe que pode fazer, mas tem o medo de pagar o preço. Exatamente. E a questão do medo sempre travando o crescimento das pessoas. Eu acho que se a gente não arriscasse tanto, a gente não estaria aqui hoje. Se você não arriscasse tanto, você não estaria aqui hoje. Sem dúvida. Não investisse no seu conhecimento. Até quando a gente fala em conhecimento e mentoria, tem muita gente que acha que isso é desperdício de dinheiro. E a gente que faz uma mentoria, que faz um curso, a gente sabe o quanto evoluiu com isso, certeza. e quanto nosso faturamento dobrou por conta de uma dica de uma mentoria. Mas para algumas pessoas isso vai ser desperdício de dinheiro. Então muita gente acha que o consórcio é você pagar um papel. Não, você está pagando o seu patrimônio. E é essa consciência que a pessoa precisa ter. A partir do momento que você assina o contrato com a administradora de consórcio, você está aumentando o seu patrimônio. Perfeito. E é isso, é essa consciência. Quando você entende que ali é uma parcela do seu futuro carro, é uma parcela da sua futura casa, você tem consciência de que você está aumentando, sim, o seu patrimônio. Perfeito, Camila. Então, quero aqui agradecer a sua presença, tá certo? Foi um bate-papo sensacional. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para as pessoas que estão nos assistindo. A gente, sem dúvida, conseguiu abordar aqui vários insights que vão ajudar pessoas a destravar alguma mentalidade negativa, um medo, uma angústia, uma frustração. Alguma coisa a gente vai conseguir levar para essas pessoas e impactar elas de alguma forma. Com certeza. Então, quero lhe agradecer mais uma vez a presença aqui e dizer que foi uma satisfação enorme ter aqui no nosso podcast. Foi uma honra participar. Muito obrigada pelo convite. Show de bola.